tenho a menor pretensão de derrubar o pastor Silas Malafaia. A única pretensão minha é despertar consciência, é desvelar o engano, é mostrar como que a coisa é sutil, mas eu sei que quando a coisa tem um teor espiritual, quem vai tirar é Deus. Então, fique tranquilo que eu não quero mudar o seu carinho pelo pastor, mas o que ele está fazendo de mentira e de engano precisa ser, no mínimo, demonstrado. Se vai ser desmascarado, ou se ele vai se arrepender disso, ou se ele vai ser destituído por Deus, essas coisas não pertencem a mim. A mim pertence, como um ser humano que serve a Jesus tanto quanto ele, esclarecer as coisas com as quais há décadas ele vem iludindo o povo, né? Só da fama dele, de quando ele estourou ali para os idos de 1997, então nós temos 97, 2007, 2017, já temos aí mais de 20 anos então, 23 para 24 anos, que ele está no auge com todos esses enganos que você vai ver aí. Por que o Silas Malafaia acha que os ministros do Supremo são ditadores da toga? É claro que eles têm um grande poder, como tem também o poder legislativo e o poder executivo, liderado pelo presidente Bolsonaro. Eles têm um poder. Indivíduos ali cometem erros, precisam ser contemplados nisto, mas precisam ser julgados para saber se isso é crime de responsabilidade passível de impeachment. Fora isso, eles têm decisões que talvez não sejam do gosto do pastor, como as questões humanitárias, do reconhecimento da diversidade sexual, do reconhecimento dos direitos reprodutivos das mulheres. Aí só porque eles decidem em cima de coisas que o pastor gostaria que eles decidissem de maneira diversa, aí eles já se tornaram ditadores da toga. Olha só, continuemos. Uma CPI proposta por meia dúzia de senadores inescrupulosos, apoiados pela esquerda. Nossa Deus, é muita coisa numa frase só. Eu até fiz algumas anotações aqui. Ele vai dizer meia dúzia de senadores inescrupulosos. Primeiro que tem uma mentira aí. Não foram meia dúzia de senadores e nem foram senadores inescrupulosos. Quem propôs a CPI foi o senador Randolph, o senador Cajuru, o senador Alexandre. Não são homens inescrupulosos, são homens que têm muitos escrúpulos. São homens que foram à vida pública da maneira mais fidedigna que um ser humano possa ser no sentido político, no sentido das eleições. Vá procurar corrupções no Randolph, no Cajuru e no Alexandre. Você não vai encontrar, eles não são homens inescrupulosos. Segunda mentira, ele dizer que foi meia dúzia. Pelo menos foram 1/3 do Senado. Né? 1/3 seriam 27 senadores. 31 senadores assinaram o pedido de CPI e eles encaminharam ao Supremo Tribunal Federal. Então não foi uma meia dúzia não. Foi o mínimo exigido por lei. Né? 31 senadores que fizeram isso, fora os outros que não se declaram, mas meia dúzia não foi não. PT e seus puxadinhos, é uma brincadeira, né? Essa coisa dele ficar zombando do PT, falando que senadores esquerdopatas, né, ele vai falar PT e seus puxadinhos, o que ele está fazendo com isso? Ele está criminalizando as esquerdas. Gente, nós na vida política, na vida pública, nós temos diferenças ideológicas. Algumas pessoas mais à esquerda, outras pessoas mais à direita. A minha direita talvez fique a sua esquerda aí. Né? Pessoas mais à direita e pessoas mais à esquerda. Pessoas mais à direita tem a ver com os tradicionalismos, com o conservadorismo, com aquela tendência ao domínio, à sensação de segurança, etc. Pessoas mais à esquerda tem a ver com a diversidade, com o liberalismo, essa questão da transformação social, da inclusão das minorias. Isso são ênfases diferentes da prática política. Eu tenho dito aos meus alunos que o ser humano ele já é de direita desde o seu nascimento. Por isso que mesmo algumas pessoas tomando medidas de esquerda, elas se tornam, por exemplo, ditadoras, porque ditadura tem a ver com o direitismo humano. O ser humano gosta de mandar, gosta de impor a vontade dele. Olha, tudo que ele faz aí é para tentar impor a vontade dele. Ele é um pequeno ditador. Só que, vamos supor que houvesse nele uma transformação, ele fosse para a esquerda, ele fosse incluir, ele fosse fazer uma revolução
dentro desse tradicionalismo brasileiro? Ele logo ia querer se instituir, porque mesmo a pessoa sendo trabalhada no pensamento de esquerda, ela não deixou de ser um ser humano com tendências à direita, à segurança, ao conservadorismo, ao domínio, ao tradicionalismo, né? Então, seres humanos erram e acertam na direita ou na esquerda. A questão toda é que na cabeça do Silas Malafaia, ser de esquerda é ser criminoso. Por motivos assim tão fúteis, porque se eu posso acusar a esquerda de ter matado no passado, a direita continua matando no presente, né? Neste momento estamos num Brasil que, por ideologias de direita, a população está sendo entregue o tempo inteiro à morte. Porque Bolsonaro não quer que a população use máscara, ele até liberou algum dinheiro, mas ao mesmo tempo desestimulou o uso de máscara, zombou do uso de máscara, e são pensamentos de direita. Porque para ele se instituir, ele vem com um falso discurso de uma falsa liberdade, que no caso é liberdade para morrer. Aí o pessoal da esquerda é que está propondo as coisas, que está lutando pelo mínimo de sobrevivência da população. Foi do pessoal da esquerda que veio a ideia do auxílio emergencial, que o Paulo Guedes queria dar apenas 200, mas graças ao pessoal da esquerda, isso pôde ser por algum tempo R$600. Aí agora ele soltou um que é de 200 e tem gente que vai receber 150, uma vergonha. Enquanto este mesmo governo liberou para os bancos de graça, sem contrapartida, 1,2 trilhão de reais. Liberou para 4 bancos sem contrapartida. Mas aí o que ele faz? Ele criminaliza as esquerdas. E o que as esquerdas estão fazendo? Elas estão tentando incluir toda a população que paga impostos. Não apenas favorecer a empresários em relação aos quais eles acham que a vida do país depende. A vida do país depende do empresário e a vida do país depende das milhares de pessoas que não têm renda e até na prática pagam mais impostos do que esses mega empresários. Essa é a verdade. Mas Malafaia criminaliza o pensamento de esquerda, como os judeus dos dias de Cristo criminalizaram as suas práticas que eram à esquerda da realidade, né? Porque Jesus acudiu o pobre, o necessitado. Ele não fez um movimento político de esquerda, mas as ações dele eram ações de uma esquerda não corrompida, porque uma esquerda não corrompida tem atitudes muito parecidas com a de Cristo. É só isso. Mas para ele, ser amoroso, ser inclusivo, ser compreensivo em cada situação, isso para ele é crime, é criminalidade, né? Ele comete até uma outra questão quando ele vai falar do PT e dos seus puxadinhos, porque ele faz uma coisa que eu peço a você para não fazer mais. A gente não pode confundir o indivíduo com a corrupção do sistema. Até porque, se existem corrupções de esquerda, existem também corrupções de direita. Eu não posso banalizar pessoas boas neste país que são de pensamento de direita, né? Por exemplo, eu não vou com a cara no sentido político do Kim Kataguiri, do Alexandre Frota, do major falecido recentemente, o major lá de São Paulo, mas são pessoas honradas, são pessoas que dentro da ideologia delas, elas estão tentando agir como uma coisa pública. Então eu não posso pegar e jogá-lo fora. Não gosto das ideologias do Kim Kataguiri, mas é claro que neste momento, em relação a este governo, nos seus desmandos e corrupções de direita, o Kim Kataguiri tem. Uma outra pessoa que eu mudei muito o pensamento em relação a ela, por exemplo, foi a Joyce Hasselman. Independentemente dela ser uma pessoa conveniente, dela ser uma pessoa de direita, dela acreditar nas lutas dela, ela foi uma pessoa coerente quando ela percebeu que o presidente Bolsonaro estava na República apenas para defender os interesses da sua família, para defender os interesses de encobrir crime dos seus filhos, ela pulou fora, ela era governista. Hoje ela não é mais, conquanto continue sendo de direita. Eu não posso criminalizar a direita e ele também não deveria ficar criminalizando a esquerda, porque você joga todas as pessoas, as boas e as más, num pacote apodrecido. E isso tem que parar no Brasil. Você tem que entender que tanto na direita, como eu citei aqui Joyce Hasselman, né, e o Major Olímpio, lembrei do nome dele, eram pessoas de direita, ele era uma pessoa de direita honrada. Há muita gente na esquerda honrada. Você vai dizer o quê? Que o senador Randolph não é um homem honrado? Você vai dizer o quê? Deputada federal, em quem eu votei com muito orgulho, Áurea Carolina, não é uma pessoa honrada?
Você vai dizer o quê? Que a Marielle, que era do PSOL no Rio de Janeiro, não estava lutando por causas humanitárias, incluindo as famílias de militares? Só porque ela é de esquerda? Esse negócio de chamar de esquerda de diabo e direita de destra de Deus são coisas totalmente diferentes. Né? Nós estamos falando de humanidade, e onde há pessoas corruptas e há pessoas maravilhosas, sejam de ideologias mais à esquerda, sejam de ideologias mais à direita, mas ele fica criminalizando sistematicamente as ideologias de esquerda. Isso é muito triste, e no caso dele isso é muito anticristo o que ele faz, porque ele, com essa ideia dele, mataria Jesus também, e ó, bem rapidinho, se Jesus viesse aqui hoje com suas práticas à esquerda da realidade. Este trechinho que você acabou de assistir, ele faz parte de uma reflexão muito mais ampla. E aí eu sugiro que você vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra. Se você quiser acrescentar algo, falar comigo, vá às minhas redes privadas, eu estou no Instagram, no Facebook, no Twitter, a gente pode conversar por lá. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado!